E aí galera, beleza? Meu nome é Iago, faço parte do grupo 1 do PEST e hoje eu vou falar um pouquinho sobre processamento de dados, do tema uso de dados e processamento de informações. Fazem parte do grupo também Ana Clara, Renan Feitosa, Thiago da Piazzi e Estevão Rocha. Ana Clara você já conhece já, que ela já gravou os últimos vídeos e hoje eu vou dar continuidade. Também pago a cadeira de Programação 2, ministrada pelo professor Dr. Rubem Carlos Benante, e também faço o curso de Engenharia de Controle e Automação da UPE, Campus Poli. Vou começar falando o que é processamento de dados. Processamento de dados é você pegar muitas informações de determinado assunto, pegar muitas informações daquele assunto, analisar todas as informações e no final dessa análise você chegar numa conclusão. Vamos dar um exemplo. Eu pego todas as contas de água que eu tive esse mês. Eu tive esse mês não, todas as contas de água que eu tive esse ano. Então seria 12 contas de águas. Não vem um ao mês. Aí vamos lá. No primeiro mês veio 50, no segundo mês 80, terceiro 90 e assim gradativamente, aumentando. Analisei, peguei todas essas informações, todas essas contas de água, peguei de um mês, peguei de outro mês, aí peguei de outro mês, de outro mês, de outro mês, fui pegando de cada mês. Analisei o preço de cada uma, analisei o preço e cheguei na conclusão que estou gastando mais água cada vez que vai passando o mês. Isso foi uma análise dos dados que eu obti durante os meses que foram passando, no caso de cada mês do ano, na minha conta de água. Eu peguei todos os dados, observei, analisei o preço, o porquê subiu e eu cheguei numa conclusão final, analisando todas as contas de que eu estou gastando mais água. Aí logo vem outra parte que seria a solução do problema, que seria tipo parar de gastar mais água ou diminuir o gasto de água, fazendo alguma coisa, solução. Logo, o processamento de dados é você pegar muitos dados diversos, analisá-lo e chegar numa conclusão do que aqueles dados deram, para poder tomar uma solução através dessa solução, através dessa conclusão que vocês tiveram. Como funciona o processamento de dados? O processamento de dados funciona da seguinte forma, tendo esses quatro tópicos aí como uma base para o processamento de dados. Começando pela identificação de objetivos, sendo esses os dados, busca por informações, sendo essas informações, coleta e armazenamento dos registros, sendo esse o armazenamento, categorização dos dados conforme as demandas exigentes, sendo esse conhecimento. Vamos lá. Podemos dar um exemplo de uma pesquisa. Antes da gente pesquisar, a gente tem que ter esses quatro tópicos aí como base para poder a gente começar uma pesquisa. Vamos dar um exemplo de eu quero fazer uma pesquisa ou se não melhor. Vamos lá, vamos dar um exemplo melhor. Vamos botar em programação. A gente vai dividir a programação em quatro partes. Vamos lá. O que eu quero fazer com a programação? Entendeu? Eu quero que ela pegue o dado daqui. Eu pego o dado daqui. E eu quero que ela armazene e passe por uma série de condições. E essas condições dê o resultado disso. Vamos lá. Primeiro tem que saber o objetivo daquele programa. Vamos lá, eu quero um programa que ele pegue o tempo, a previsão do tempo de 5 dias seguidos. Quero que ele pegue a previsão do tempo de 5 dias seguidos. Esse seria o objetivo, seria o dado. Previsão do tempo de 5 dias seguidos. Ele vai pegar o programa e depois, o que eu quero que ele faça? Colete
essas informações. Quero que ele pegue essas informações dos dias, dos 5 dias seguidos. Aí eu quero depois que ele colete, no caso armazene essas informações. E depois eu quero categorizar, entendeu? Eu quero que ele analise quais são os dias que vai fazer mais sol, que vai chover ou que não vai chover, o dia que vai ficar nublado. Isso seria o conhecimento. Vamos lá, primeiro ele vai pegar os os dados, pegar o objetivo, na verdade, do negócio. A gente vai fazer a programação baseada no objetivo. Depois ele vai buscar por informações, pegar essa base dos 5 dias, armazenar, listar lá, listar o que vai acontecer cada 5 dias. E depois ele vai passar por uma série de condições que ele vai dar um conhecimento. No caso seria o resultado, vamos dizer assim melhor. O resultado do que aconteceu nesses 5 dias, no que pode acontecer nesses 5 dias. Vamos lá. Seria 5% entre esses 5 dias, vai fazer, vamos lá, 3 dias vai chover e 3 dias não. Ou dentro desses dias, 2 dias vai chover, 2 dias não. Vamos dizer que o resultado seria isso. Isso é mais, vamos dizer assim, é como funciona o processamento de dados. Essa é a base. Vamos para as etapas mais destrinchadas. Podemos destrinchar essas etapas em 7 etapas. Sendo essa a coleta, seria a gente pegar a informação bruta, sem, sem nenhum separador, sem nada. Pegar a informação completa, bruta. Depois tem o armazenamento, que a gente pega essa informação e coloca em algum canto. Pode ser no papel, no computador, em qualquer lugar. Aí depois tem a parte da análise. A gente analisa a informação que a gente quer, o dado, sendo no papel no computador, que vê a etapa. Depois vem a etapa da organização, onde a gente vai separar não, a gente vai, vamos dizer assim, a gente vai colocar onde deve ser colocado as informações. Vamos dizer assim, os dias que vão fazer sol a gente bota num lugar, os dias que vão fazer sol a gente bota no outro. Aí tem o tratamento, aí tem as informações que a gente não quer, que a gente pega, a gente vai eliminando algumas partes. Vamos dizer assim, tem dia que veio um dia errado, aí a gente vê, tá, veio um dia errado. Mas nessa parte de tratamento do dado, pega e joga esse dia, ou a gente pega e joga esse dia fora, ou senão a gente pega e usa ele para outra coisa, entendeu? Aí essa parte do tratamento. Aí do agrupamento, a gente vai separando as partes. Vamos dizer assim, a gente vai botar esse dia ali, esse dia aqui, esse dia ali, esse dia ali, esse dia aqui, como fosse categorizando. Aí tem a saída. A saída do dado seria vamos dizer assim, a resposta. Vamos dizer, o que deu, o que se concluiu daquilo. Podemos usar isso daí também na programação, como eu dei na última etapa. A gente pega lá, coleta os dias da semana, os 5 dias da semana, armazena esses dias, analisa esses dias, depois a gente passa por uma série de condições de organização. A gente pega esses dias, se tiver, aí depois vai para a parte de tratamento. Se tiver um dia a mais ou um dia a menos, a gente volta, se tiver um dia a menos, a gente tira. Aí a gente vai fazer a parte de tratamento com as condições, tudo certinho. Aí tem um agrupamento, que vai ser a separação de cada área, cada parte, cada dia que vai fazer sol, que não vai fazer sol. E tem a saída de dados, que seria o resultado daquele programa, que seria os dias que vai fazer sol, os dias que não vai fazer sol, e os dias que vai ficar nublado, entendeu? Aí essas seriam as etapas de processamento de dados. Vamos falar sobre os 4 tipos de processamento de dados. Vou começar falando sobre o batch. O que seria o processamento batch? Aquele processamento que chega no banco de dados. Beleza. Mas às vezes ele não chega diretamente no banco de dados. Entendeu? Ele tem uma certa demora, ele tem um processo ali no meio. Primeiro ele coleta as informações, segura essas informações em algum lugar,
e depois desse lugar ele manda para o banco de dados. Vamos botar um exemplo de uma conta de água. Primeiro, a pessoa que vai medir a água, ele mede a água, mede, gera a conta e manda ela para a pessoa. E a medição ainda fica ali naquela máquina, entendeu? Se não no papel onde ele anotou. E ela fica ali ainda e ele vai medindo de todas as pessoas anotando nesse papel. Aí, mas a informação não chega no banco de dados a partir do momento que ele assina o papel, porque está no papel. Aí depois ele vai para a empresa, onde ele atualiza o banco de dados, onde ele tira a informação do papel e coloca diretamente no servidor, no banco de dados, vamos dizer assim. Ele pega a informação, armazena em algum canto e depois manda para o banco de dados. Assim, registrando a medição, registrando o que foi feito, o que a pessoa fez, a quantidade de água que ele conseguiu medir. Isso aí seria, vamos dizer, por exemplo, eu pego aqui um bloco de notas, anoto. Faço uma lista de compras. Pronto, fiz uma lista de compras e deixei aqui na máquina. Eu fiz o quê? Eu armazenei primeiro essa lista de conta na máquina. Armazenei essa lista de conta na máquina. E depois eu peguei essa lista e mandei para a pessoa que vai fazer as compras. Vamos lá, isso é um armazenamento batch. Eu peguei aqui, digitei, quero pão, quero mortadela, quero ovo. E coloquei e salvei numa pasta na área de trabalho. Eu armazenei, mas não mandei para a pessoa. Então aquela informação ainda continua ali. Aí eu peguei aquela informação e mandei para a pessoa. Logo, a pessoa foi atualizada. Vamos dizer que o dado seria o que eu coloquei no bloco de notas. O armazenamento foi onde eu coloquei o bloco de notas. E o servidor seria a pessoa que iria fazer as compras. Que está dentro do bloco de notas, aquelas informações. Agora vamos para o processamento online. O que seria o processamento online? O processamento online, ele seria o processamento que atualiza, vamos dizer assim, a partir do momento que eu estou fazendo aqui, ele já vai atualizando. Vamos dar um exemplo aqui. Seria aquele processamento que eu faria, tipo, vamos lá, eu vou comprar, vamos dar um exemplo do cartão de crédito, o mais comum. Eu vou lá comprar uma coisa no débito. Eu lá e compro. Boto lá, quero comprar R$ 2 de pães. Aí ele vai lá e coloca lá, R$ 2 de pães eu vou pagar no débito. Pronto, eu paguei no débito. E a partir do momento que eu paguei no cartão, ele vai lá no banco de dados, lá na sua conta bancária e tira a quantidade que você comprou. O valor que você comprou. Eu comprei R$ 2 de pães, então vai tirar R$ 2 lá. Automaticamente. Isso no mesmo momento que eu comprei, tirou. Comprei, aí tirou lá. Isso seria o processamento online. Teria mais, vamos dizer assim, um processamento mais conectado, um processamento mais instantâneo, entre aspas, vamos dizer assim. Eu fiz uma coisa agora e já atualizou lá, entendeu? Esse seria o processamento online. Vamos falar sobre o processamento offline. O que seria o processamento offline? O processamento offline seria aquele processamento onde a gente escreve alguma coisa ou faz alguma coisa, tira algum dado e armazena no cartão de memória, em um pendrive ou em um disco rígido, um HD, um SSD, um lugar de armazenamento que não seja a internet, entendeu? Que não tenha nada a ver com a internet. Vamos dizer, não armazena no servidor ou na nuvem, podemos dizer assim. A gente pega lá aquela lista de compra que eu falei lá quando eu falei na Bet, quando eu falei no armazenamento bit. Primeiro ele pega aquilo, armazena em algum lugar e depois ele manda para o servidor. Logo, a gente não faz isso no armazenamento offline. A gente tira a parte do mandar para o servidor. A gente armazena aquela informação e guarda no lugar, sendo esse cartão de memória, pendrive ou HD. Por isso offline, que não tem a ver com a internet. Ele não é online, ele não atualiza, mano. Não atualiza com a internet. Ele vai estar lá sempre naquele lugar onde a gente colocou. Por exemplo, eu peguei aquela lista de compra, fiz tudo certinho, coloquei todos os itens que eu ia comprar.
e coloquei numa pasta na minha área de trabalho. Isso é um processamento offline. A gente não está usando a internet, a gente está usando só o bloco de notas praticamente para armazenar aquela informação. Isso é o processamento offline. Agora vamos falar sobre o processamento em tempo real. O processamento em tempo real é aquele processamento que está sempre sendo calculado, sempre atualizando. Assim, instantaneamente, sempre atualizando. Ele analisa e já atualiza. Analisa e já atualiza. Analisa e já atualiza. Ele pega o dado e já manda para o banco de dados. Pega o dado e manda para o banco de dados. Pega o dado e manda para o banco de dados. Exatamente. Muito rápido. Por exemplo, vamos dar um exemplo aí de um GPS. O GPS ele pega um dado da posição da gente e já manda para a imagem, atualizando assim a nossa posição. Se a gente der um passo, ele já recalcula nossas coordenadas e manda e projeta aquele espaço, diz onde a gente está. Aí eu estou andando para a direita. Vamos usar o plano cartesiano. Eu estou na posição y1, x1, aí eu vou andar para a direita. Aí eu não vou estar mais na posição y, x1. Vou adicionar mais um x, então eu vou ficar no y1 e x2, porque eu dei um passo para a direita. Então, ele praticamente ele faz isso, ele vai calculando a nossa posição, o GPS vai calculando a nossa posição em tempo real. Isso que é um processamento em tempo real, que ele vai atualizando, e assim vamos dizer assim, ele dá nossas informações de nossas coordenadas, e é tudo muito rápido. Isso seria o processamento em tempo real. Agora vamos falar dos pontos fortes do processamento de dados. Listei 5 tópicos que eu achei interessante, que eu achei importante também. São os pontos fortes, que seria começando pela tomada de decisão. O processamento de dados ele ajuda muito a gente na tomada de decisões, que seria a gente pegar, depois de uma análise, de todo aquele processamento que eu falei, que seria pegar os dados, pegar a informação, armazenar e depois analisar e ter o conhecimento, a gente ia tomar uma decisão muito boa, entendeu? Porque você, depois de ter processado todo aquele dado, analisado, você vai ver o que é o certo e o que é errado a se fazer, entendeu? Você vai saber tomar a decisão certa. Essa seria uma, um ponto muito bom e uma das finalidades do processamento de dados. E agora vamos para o segundo tópico, que seria a eficiência. O processamento de dados é muito bom e eficiente porque, vamos dizer assim, você consegue ter uma certa organização, pegar aquele dado, armazenar aquele dado, analisar o dado e depois ter uma informação. Você vai ter, vamos dizer assim, eficiência nas suas análises. Você não vai ter aquele amontoado todo. Se você tiver um bom programa, uma programação que você vai fazer, você já vai ter um programa, um algoritmo que faz aquilo para você, entendeu? E torna as coisas mais eficientes, mais rápidas, porque não vai ser um olhar humano que vai fazer aquilo, e sim uma máquina. Você analisando aquilo vai ser bem mais eficiente analisar, vai ter as conclusões certinhas, vai ter, vamos dizer, um resultado mais rápido e, vamos dizer, mais seguro. Agora vamos para o terceiro ponto, que seria a inovação. O processamento de dados ele inova porque como ele vai dar vamos dizer, um conhecimento, uma saída de uma certa informação, logo ele vai ser, aquela informação vai abrir a porta para a gente tomar uma decisão inovadora. Vamos lá, por exemplo, eu peguei todos os dados de lixo que tem no mundo, vi onde produz mais lixo, onde não produz mais lixo. Aí eu analisei todos esses dados e cheguei numa conclusão, chegando com conhecimento que um lugar produz mais lixo que o outro. Eu posso, a partir dessa conclusão, tomar uma nova decisão, uma decisão inovadora, vamos dizer assim. Que tal a gente ajudar esse país que está produzindo mais lixo a diminuir a quantidade de lixo em relação a esse, e depois ajudar esse país a diminuir o lixo, depois ajudar esse, aí vai diminuindo gradativamente o lixo de um país e do outro. Isso seria uma ideia inovadora, por exemplo.
E vamos falar sobre o quarto tópico, seria a competitividade. O processamento de dados ele ajuda na competitividade porque se você tiver um bom algoritmo, um bom processamento de dados, uma boa forma de processar os dados, você vai, vamos dizer assim, sair na frente de muita gente. Por exemplo, essa empresa, ela processa o dado dessa e dessa forma. E você processa o dado dessa e dessa forma, analisando tudo certinho. Se a empresa ela processa os dados de uma forma desorganizada, ela não vai ter tanta eficiência como citei no segundo tópico. Vai ter tanta eficiência, logo ela vai perder a competitividade, porque ela vai ficar mais atrás, porque ela vai ter uma demora na saída do resultado, ela não vai conseguir ter uma ideia inovadora como se tem na terceira, e ela vai demorar para tomar uma decisão, como se tem na primeiro tópico. Logo ela vai ficar atrás na competitividade. E logo uma empresa que tem um bom processamento de dados, ela vai sair bem desses três tópicos que eu citei acima, e mais nesse, que seria a competitividade. Que ela sairia, vamos dizer assim, mais rápido. Aí o pessoal, "Oxe, o processamento dessa empresa é mais rápido, então que tal ir para ela? Já que o processamento de dados é mais rápido, a resposta sai mais rápido, ela tem respostas inovadoras, ela é eficiente e toma uma decisão bem mais inovadora. Então, essa questão da competitividade do processamento de dados. Agora, a questão do conhecimento. Vamos lá. O processamento de dados é bom para o conhecimento porque a partir do momento que você pega certa informação de forma bruta e analisa a mesma, você vai ter um certo conhecimento de tal questão. Vou dar um exemplo do lixo que eu acabei de falar. Você analisou tudo lixo, esse país produz mais, produz menos, aí você chega numa conclusão, no conhecimento, que seria o resultado da análise, do processamento de dados. Seria esse país produz mais lixo do que esse país. Aí logo você vai ter esses três tópicos iniciais aí para poder fazer depois desse conhecimento, poder analisar o que fazer, como fazer. Por que você teve essa análise de como fazer, o que fazer? Porque você obteve anteriormente o conhecimento. Você obtendo o conhecimento, você vai saber o que fazer, como fazer, se vai ter uma ideia nova, uma ideia já antiga, entendeu? Esses são os 5 tópicos que eu citei, que são os pontos fortes do processamento de dados. E agora era só isso que eu queria falar sobre processamento de dados. Acho que eu expliquei mais destrinchado o que era processamento de dados, os tipos. E obrigado por assistirem o vídeo e é isso. Boa tarde, boa noite, bom dia. Até a próxima.